Aliás, a gente tem lá uma sessão, que é uma sessão da ancestralidade, e se vocês fizerem a conta, aliás, a gente faz sempre todo dia 26, tem a sessão lá, aberta ao público, né? A Ordem da Coroa não cobra nada, não tem que pagar nada, né? Tudo, o serviço espiritual como deve ser, não pode ser cobrado, né? E então a gente faz uma continha, faz uma multiplicação, por exemplo, vamos supor 80 anos, que é o tempo cristão, né? Da era de Cristo, 80 e pouco, melhor, seriam 20 séculos, né? Não é 80 anos, são 20 séculos, né? Fazendo uma conta redonda, e vamos admitir que as nossas gerações ocorram 4 por século. Isso conservadoramente, porque a gente sabe que durante a história da humanidade as mulheres tinham filho muito cedo. Então as gerações se repetiam mais vezes do que 4, mas eu vou falar só 4 para não assustar. Então, se você fizer 2 pais, pai e mãe, e para a gente estar aqui com esses nossos corpítios aqui, todos nós precisamos de um pai e uma mãe, certo? Aí nós vamos precisar de 4 avós, vamos precisar de 8 bisavós, de 16 tataravós. E quem é bom de matemática aqui sabe que se fizermos essa multiplicação, a cada 10 multiplicações, nós vamos passar para a casa do milhar, né? Aí depois vai para o milhão, mais 10 milhão, mais 10 bilhão, eu falei quantas? 80. Então são 8 vezes, elevado a 8. Então, ó, a gente vai unidades, milhares, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. Conta aí, quantas vezes eu estou multiplicando? Você vai chegar a um número de quintilhão, sextilhão, setilhão. Ah, mas tinha muito homem que tinha... houve épocas aí de que o incesto era normal, era pai tendo filho com filho, e era o mesmo homem. Então não tem problema, elimina metade, só conta as mulheres. Você continua com setilhão. Ou seja, quem diz que era parente de Jesus, ele, além de não saber fazer conta, ele está mentindo. Porque se fosse parente de Jesus, independente das crenças, eu não estou entrando exatamente nos dogmas e tal, como é que era, como é que não era, porque tem muita história contada aí. Mas vamos supor que a gente dissesse que é parente. Jesus é parente de todos nós, por causa dessa quantidade de pessoas, se isso fosse possível você dizer que é. Isso também joga por terra um outro conceito, que é o do racismo. O racismo, ele, antes de qualquer coisa, é uma burrice astronômica, porque todos nós temos dentro de nós todos os genes, e no Brasil já foi feito estudo, o negro, o branco e o índio, nós temos essas 3 genes em todos nós. Você pode nascer moreninho, mas você tem um gene do branco, e tem o gene do índio, tem o gene, igualzinho, 30%, 33%, é um terço, na maioria dos brasileiros. Então, se a gente tem preconceito de quê? Só porque a minha pele... Aí eu pergunto, qual é a cor da pele de Deus? Aí a gente começa a entender. Você está vendo que os números vão se juntando, vão se valendo, e aí a gente começa a cair que tudo tem uma trindade, e é superior a qualquer preconceito, qualquer coisa, e isso tem que se sustentar. E esse tripé se alicerça no amor. Ou seja, o amor é o outro, né? O amor não é você. Quando você diz, eu tenho amor, você pode ter apego, mas amor é quando você quer ver o outro feliz, não você feliz. Porque não há a felicidade sozinha. A gente já falou isso aqui uma vez. A felicidade é a luz que tem dentro de cada um de nós, em que nós projetamos para o outro. Então, quando o outro é iluminado, como o carro que entra numa garagem e joga o farol, ele volta para você. Então, só há a possibilidade de ver a felicidade no outro, né? Então, quando a gente fica vivendo muito para nós, a gente acaba entrando vai faltar um pé aí, que é a perna do espírito. Você olha a sua matéria, você acha que você é o seu corpo.
e você não é o seu corpo, né? Aí vem outro conceito das reencarnações, que a gente já teve muitos corpos, já teve muitos pais, já teve muitas mães, já teve, enfim, pela reencarnação, né? Então, essa questão começa a gente a mexer nisso, né? E a gente tem nessas trindades em todas as religiões. Então, eu citei a sumeriana. Se nós falarmos, então, na Babilônia, nós já falamos do triângulo, né? Do triângulo equilátero. Então, tem também um livro aqui, que é A Mulher Mística e as Cidades das Nações, né? Vamos ver aqui o autor, eu não anotei. Esse livro é de 1867, né? Então, ele fala essa questão que eu disse aqui do triângulo equilátero, né? Na Índia, nós temos os Puranas, né? Que o Purana é uma das bíblias hindus, né? Em que a gente vê exatamente a existência dessa trindade, na Trimurti: Brahma, Vishnu e Shiva. Então, o que é Brahma? Brahma é o Criador, tá? Então, ele está ali trazendo a natureza. Você vê que a natureza é uma coisa formidável, né? Ela cria do nada. E depois eu vou provar isso aqui. Para quem faz compostagem em casa, sabe que isso é uma grande realidade. E eu vou falar da compostagem. Mas vamos concluir a Trimurti: Brahma, Vishnu e Shiva. Então, Brahma é o criador, Vishnu é o conservador e Shiva é o destruidor. Mas não é a destruição como a gente entende. É a destruição criativa. A semente é destruída para nascer uma planta, certo? Você tem um espermatozoide e um óvulo. Quando eles fecundam, eles acabam. Aí, quem é que está atuando? É Shiva. Então, você vê que esse triângulo, esse tripé, melhor dizendo, essa trindade, ela funciona para a vida. Então, quando você nasceu, foi fecundado, ou fecundada, né? Na verdade, você estava sobre o efeito de Shiva. Aí você nasceu, entrou Brahma. Aí você cresceu, está aqui até hoje, você está sob a influência de Shiva, de Vishnu, né? E assim é em todo sentido. Só que elas não ocorrem de uma forma assim, definida, separada. Elas ocorrem como o princípio do ser, o ser cósmico. E aí é que a gente sobe um degrau na nossa avaliação. Quer dizer, quando você é cósmico, você deixa de olhar as coisas menores da vida. Você passa a ver com mais consciência a própria natureza. E vocês querem ver uma coisa? Quem faz compostagem, se você jogar num vidro, num recipiente qualquer, as suas sementes, ou melhor, suas pedaços de folha, resto de casca de comida, o que sobrou da comida, né? Desde que não tenha muitos condimentos, seja uma comida química, né? Uma comida natural, né? Você deixa lá o resto, tirou a casca da banana, botou ali, aquela coisa toda. E se você fecha para começar então a putrefação, então você vê que já começa o seguinte: se houve putrefação, houve uma unidade de vida chamada bactéria. E isso também tem a ver com a nossa... Aí entra outro pé do tripé, o corpo. O teu corpo tem uma microbiota, tem bactérias de todo tipo, e aí você começa a ver. Por que a gente aqui critica antibiótico? Porque o antibiótico não quer saber qual é a bactéria que vai ser eliminada, ou que vai ser... Porque o antibiótico, na verdade, ele não mata, ele impede a proliferação, ele interrompe a proliferação da bactéria. Então ele mata as bactérias da putrefação, que são necessárias para eliminar os resíduos, e ele mata também as bactérias da fermentação, que são bactérias necessárias para você ter o seu alimento processado, metabolizado pelo organismo. Se o seu alimento entrar inteiro sem ser processado, aí você vai ter doença autoimune. Por quê? Porque as proteínas, principalmente, que não são processadas, se passam por
vamos dizer assim, a destruição da tela do intestino, ela entra para o corpo e aí é considerada aquela proteína, às vezes, normalmente muito necessária, ela passa a ser uma proteína reconhecida como corpo estranho no organismo. Então, você vê, eu estou falando tudo isso, são exemplos práticos em que a gente vai identificando que existe o corpo, existe a mente e existe o espírito. Mas voltando à nossa compostagem, você vai ver que daqui a 3 meses da compostagem, se você abrir, é um cheiro danado, né? Porque, aliás, para fazer uma compostagem correta, você tem que ter um dreno para o chorume, porque aquele chorume ele passa a não ser muito adequado. Mas você percebe que vai para que você olhar, você tem umas lagartas assim desse tamanho, do tamanho do boi, é enorme. Quem tem nojo de minhoca, né, vai ficar impressionado. Mas fala, como é que botaram aquilo ali dentro? Você pode dizer perfeitamente, foi Deus que botou. Por que é Deus? Porque é o processo natural da natureza. Aí a gente chega à conclusão que tudo existe pelos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Por isso que tem gente aí e pensam que é maluco. Não, eles sabem, treinam viver de luz, porque tem o sol que nos dá tudo, né? E aí você consegue ter esse alimento, né? E aí, como é que nós vamos ver isso? Essa minhoca vai comendo tudo, até que acaba. Você tem um vidro pela metade ali, quer dizer, um local limitado. Óbvio, ela vai chegar uma hora que ela comeu tudo que estava ali dentro, correto? Então, ela vai morrer de fome. Mas quando ela morre, já vão nascendo minhoquinhas menores, que continuam o processo da trimurte. Ela come, vegeta, né, processa, e aí novas minhocas, aí vai aquela família de minhocas, também vai chegar a hora que não tem mais o que comer. E ela morre e vai diminuindo os tamanhos dos bichinhos na compostagem. Para resumir a história da compostagem, tá? No final de um ano, você tem uma massa, uma terra maravilhosa que você pode até comer, sabia? Tem sabor, inclusive. Perfeita para você adubar as plantas, que vão servir ao mesmo processo. E aí a gente olha a planta e acha que a planta pode ser plantada do mesmo jeito. Vou plantar uma planta, qualquer um que plantar, nasce. Não nasce. Vocês nunca aliás, vocês com certeza já ouviram falar, poxa, fulano tem uma mão boa. Não tem? Isso aí que você fala? Ou tudo que ele planta lá, a horta que ele faz é uma beleza. Sabe por quê? Ele já tem intuitivamente a posição certa de colocar o verde negativo, de que todo mundo tem, voltado para o norte. E aí existe uma coisa que chama raio fundamental, que liga essas partes, e a planta ela é protegida contra tudo. Ela nasce, ela renasce, ela cria Eu entendo isso em síntese, pela sua aprovação. Há sempre na natureza um processo de desconstrução para aparecer um processo de construção assim. E esse é o processo evolutivo, até nosso também, porque a gente passa por situações críticas, que é um processo de desconstrução. Para a gente observar, então, mudaram modelos para passar por, como você colocou bem ali, passar por um novo estágio. E aí, a gente passando por esse novo estágio, a gente passa a novamente construir. E assim a gente vai construir a nossa vida dentro do processo de desconstrução e construção. E tem um raio que trabalha sobre isso. É o raio 6. Então, dentro dessa linha, a gente percebe esse processo constante, né, dessas transformações, e que isso está em tudo. Isso está em tudo. É isso que eu quero, inclusive, demonstrar aqui. Essa questão das trindades.
e depois nós vamos chegar finalmente à parte da sustentabilidade, que tem inclusive a questão que nos interessa bastante, a sustentabilidade comportamental, porque é uma visão do global que se aplica no aspecto individual, né? Então, dando assim para vocês verem que essa trindade tem bastante, né? Nós vamos lembrar também que foi citado, né, na obra dessa Marie Sinclair, né, o Aristóteles, né, que ele observou que contém dentro de si o princípio, o meio e o fim, né? Quer dizer, outra trindade, né? Tem um começo, um meio e um fim, você não escapa disso, né? E na Grécia, a gente já ouviu muito, tinha os Zeus, Poseidon e Adonis, né? Cada um tendo um foco também, que a gente percebe claramente essa trindade como a gente tem, né? E todas as coisas, aí Aristóteles falou isso aqui é importante anotar, todas as coisas são três, e três vezes é tudo. Olha só, conceito de divindade aí, tudo é Deus, todo é Deus. Aí os ateus, eles vão dizer que eles não olham assim. Eu tenho encontrado ateus que são espiritualistas, que querem fazer inveja na Ordem da Coroa, na Igreja Católica, em qualquer lugar, porque são pessoas que são voltadas para o outro. Ele tem a divindade dentro deles, mas não acredita nesse Deus que vem passar a mão na cabeça, o velhinho que tem aí como diz, um balandrão, não, uma túnica, né? Um cajado, não é assim a imagem que a gente tem, que Deus é o velhinho, cabeludo e tal, não sei o quê. Isso não existe, lógico, é uma alegoria, digamos assim, para exemplificar uma pessoa que tem um respeito grande e tal, mas Deus é tudo, é todo, né? Então isso cabe outra palestra para a gente falar também das energias espirituais, que na verdade elas não são energias separadas, a gente não fica num lugar, né? E todos nós aqui já ouvimos bastante isso, que céu, inferno, etc., está dentro de cada um de nós. Ele não existe como um lugar, porque no plano